Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo espírita que semanalmente aqui em nosso canal nós realizamos. Vamos rogar a Deus, que enche o nosso dia de muito amor e de muita serenidade também. Meus amigos, hoje nós vamos estudar sobre o desapego, que realmente é um sinal de evolução para aquela alma que se encontra aqui encarnada, mas que já compreendeu o quanto a vida material é transitória e não se escraviza nem a coisas, nem a pessoas, nem a atitudes ou emoções perturbadoras. É aquele espírito que está encarnado, vive na matéria, mas já se desapegando de tudo isso. Porque invariavelmente, mais adiante, nós vamos retornar ao mundo espiritual. É muito interessante quando dizemos assim: eu amo minha casa, eu amo meu carro, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. Eu gosto muito de uma frase de Raul Teixeira que diz assim: nós estamos marido e mulher, nós estamos pais e filhos, nós estamos irmãos materialmente falando, porque no fundo nós fazemos parte da grande família universal. A doutrina espírita é muito rica nesse tema e eu vou começar, gente, trazendo para nós um exemplo de desapego de um espírito que esteve aqui entre nós na matéria e que nos traz realmente muitos exemplos do desprendimento e do amor por todas as criaturas. Chama-se Chico Xavier. Chico Xavier, meus irmãos, meus amigos, nem foi dono de ninguém, nem foi posse de ninguém. Chico era a personificação da bondade e da caridade aqui no plano material. Por isso, ele foi tão respeitado. E Chico dizia assim: eu não sou dono de ninguém. Todas as pessoas que convivem comigo têm direito de fazer o que desejarem por serem possuidoras do livre-arbítrio. E Chico nos dá exemplo não só de desprendimento nas atitudes, como também das coisas materiais. Gente, Chico Xavier, através da psicografia, nos deixou um legado de mais de 400 obras escritas aqui para nós. Isso lhe renderia, por ano, mais de 20 milhões. Chico não ficou com nenhum real. E aí vai a primeira reflexão. Quantos seriam capazes de renunciar a 20 milhões anuais? E o que é que Chico apenas dizia? Primeiro, por que ele renunciava? Chico disse assim: tudo que estão nesses livros não são meus. Tudo que está aqui são dos espíritos. Mas ele podia argumentar: mas quantas horas eu perco, não é? Sentado, psicografando no meu dia a dia. Mas ele não cogitou isso. Chico simplesmente disse: todas essas obras são dos espíritos e não me pertencem. Então, todo esse rendimento anual de direitos autorais, Chico abdicou e canalizava para as obras de caridade. Então, Chico já compreendeu, gente, item número 2, que está aqui apenas de passagem. Então, Chico não vivia escravo das coisas, nem das emoções, das atitudes perturbadoras, de nada disso. Ele apenas se dedicava ao bem. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, um tema que diz assim: não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon vem do aramaico e significa, gente, a riqueza, o poder, a ganância, a cobiça, tudo aquilo que é mais mundano. E esse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seu tema é esse: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo.
Quando a gente agrada a um, desagrada ao outro. Aí nesse tema dos desapegos, veja o que dizem os Espíritos nesse capítulo 16. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto, e não a posse real. Exatamente isso que Chico Xavier compreendeu e viveu de uma forma muito serena aqui no plano material. Eu costumo dizer às pessoas e a mim também, é importante, gente, que nós vamos treinando nas pequenas renúncias para que mais adiante nós possamos vivenciar um desapego de coisas maiores em prol do nosso próprio progresso espiritual. Nesse capítulo 16, os Espíritos seguem dizendo assim: veja a advertência deles como é importante. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruí as vossas faculdades de amar. Então, meus amigos, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito rico e eu venho trazendo algumas colocações para a nossa reflexão. Os Espíritos asseveram: o vosso apego aos bens terrenos, e aí compreendam coisas, pessoas, atitudes, o vosso apego aos bens terrenos é um dos maiores entraves para o nosso progresso moral e espiritual. Nós perdemos, então, belíssimas oportunidades de boa vivência aqui no plano, quando nós vamos nos escravizando a tudo isso, sem a compreensão de que tudo isso também passa. Veja o que dizem os Espíritos ainda. Esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Oi, porque as pessoas pensam, desprender-se das coisas materiais é esbanjar tudo que você tem. Não, não é isso que nos orientam os Espíritos. O estudo é muito mais profundo do que isso. Eles dizem, o desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraza a Deus retirá-los. Gente, nós convivemos com tudo que nos cerca materialmente. Hoje temos, amanhã poderemos perder. Nem por isso perdemos a vida, nem deveríamos perder a nossa paz também. Somos espíritos imperecíveis. Uma vez deixando a matéria, retornaremos ao mundo espiritual. E o que disseram os Espíritos? Então não é simplesmente desfazer-se das coisas materiais que já demonstra avanço da alma. Não. Porque o desprendimento vai muito mais além do que deixar coisas materiais. Como nós falávamos, é uma questão de atitude muito mais ampla. Então, nós vamos buscar aqui numa mensagem de Joana de Ângeles, que nos orienta como a gente melhor se conduzir aqui na matéria, em matéria de desapego. É do livro Diretrizes para o Êxito. É uma obra psicografada por Divaldo Franco, e a mensagem de Joana de Ângeles chama-se Apego e Libertação. Então, são orientações desse espírito de luz, Joana de Ângeles, da melhor forma da gente se conduzir aqui no plano material. Joana diz assim: acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Aprende a despojar-te de tudo quanto pese negativamente na tua economia espiritual. Sendo o planeta terrestre
Sendo o planeta terrestre uma escola de bênçãos, tudo quanto oferece é transitório nas suas expressões materiais, de modo que se possam transformar em tesouros imperecíveis que acompanharão o seu possuidor para sempre. É vivendo na matéria que nós vamos construindo os nossos tesouros espirituais. Ela continua. A ânsia, porém, que domina as criaturas humanas em favor da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, responde por verdadeiros desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Fossem consideradas essas ambições de maneira tranquila, como sendo recursos utilizáveis quando oportuno, direcionando-as para metas verdadeiras, e valeria o esforço envidado. Então, mais uma vez, os Espíritos nos dizem: a grande questão não estão nas coisas materiais, mas a nossa postura e a nossa escravização psíquica diante delas, não é? Então, Joana nos fala agora do desprendimento nas atitudes. Vejam bem, ela diz assim: inicia a tua experiência de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com esta atitude emocional, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou por presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Então veja que riqueza, não é, de orientação de Joana de Ângeles, nos sugerindo que nos libertemos dessas emoções mais perturbadoras. Ela diz assim: logo depois, veja como nós falávamos no início, vamos nos libertando nas pequenas coisas para fazer renúncias maiores depois. Ela diz assim: logo depois, revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retires os excessos que aguardam a ocasião para serem utilizáveis, passando-os aos outros que têm necessidades imediatas. Roupas, calçados e objetos acumulados, além de tomarem precioso espaço, amontoam poeira e perdem-se no turbilhão do esquecimento. Há muita coisa que parece importante somente, gente, em decorrência do apego a que se lhe aferram os indivíduos, transformando-se-lhes em escravos espontâneos dessas coisas. Iludem-se esperando que em algum dia poderá ser aproveitada até dar-se conta da sua própria ilusão. São aqueles acumuladores, não é, gente? Que enchem a casa de coisas, que às vezes até adquirem algo novo, mas o objeto antigo, até quebradinho, permanece dentro do lar. Porque, e se amanhã eu precisar desse plano B? Gente, tudo isso é apego. E o que diz Joana? Vá se desprendendo dessas pequenas coisas para aprender mais adiante, fazer maiores renúncias necessárias à nossa evolução espiritual. Diz assim também sobre as atitudes: despojando-te de opiniões caprichosas, de condutas vaidosas e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirás que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação retirar-te dele. Ou seja, gente, é preciso que a gente vá se despojando de tudo que é material, psiquicamente falando. É usar as coisas
sem achar que somos donos das coisas, donos das pessoas. É aos pouquinhos a gente renovando espiritualmente e deixando aquelas atitudes mais perturbadoras, egoísticas, que tudo isso, quando precisamos retornar à casa do Pai, nos prende psiquicamente, é aquele atavismo às coisas materiais e nos chumbam psiquicamente as vibrações mais densas desse plano. É preciso que quando deixemos a matéria, nos entreguemos a Deus, tranquilos, serenos e sem peso nenhum, porque aqui tudo deixamos. É preciso seguir em paz. E aí Joana complementa dizendo: despojando-te de tudo e oferecendo quanto te seja possível, doa também o teu coração a Jesus, a fim de que Ele insufle-lhe amor e paz para todo sempre. E aí, gente, como dizia Teilhard de Chardin, sejamos realmente seres espirituais vivendo essa brevíssima experiência humana. Que Deus nos ampare, que Deus nos ilumine e nos fortaleça o ânimo para evoluirmos a cada dia. Espero que tenham gostado do nosso estudo. Deixem então o seu like, que isso muito nos ajuda aqui no canal. Gente, divulguem bastante, fiquem à vontade. Durante a semana deixem aqui seus comentários, algum questionamento. Recebi até a sugestão de uma colega que participa do canal, dizendo: deixe lá na descrição do vídeo alguma bibliografia utilizada, vou deixar sim. E aí agradeço sempre a vocês a participação aqui no nosso canal e peço, se inscrevam também, incentivem as pessoas a se inscrevendo, porque aí essas messes de luz, esses ensinamentos alcançam mais corações. Muita paz e muita luz a todos, que seu dia seja repleto de serenidade também.